Maju, tive esse muco aqui, o que ele significa? Isso é uma dúvida que eu recebo direto de vocês. Ah, Maju, eu tive esse muco. Aí vocês me mandam às vezes até foto de muco, foto de corrimento, enfim. Hoje eu quero mostrar pra vocês um pouquinho as diferenças entre cada muco e explicar pra vocês o que ele significa. Antes de eu começar esse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, curtir o vídeo, comentar o vídeo, ajudar no engajamento da gata, entendeu? Que eu tô aqui por vocês. Basicamente, então, hoje a gente vai falar principalmente de dois tipos de muco, que são os mucos do período fértil e os mucos do período infértil ou não fértil, tanto faz. Primeiro de tudo, qual que é a diferença entre muco e corrimento? Geralmente, quando alguma coisa se externaliza na calcinha, no absorvente de vocês chamam tudo aquilo de corrimento. A verdade é que, na verdade, a gente produz o muco cervical, que é produzido pelo nosso colo do útero, e esse muco, ele tem diversas funções, da parte ali de proteção da sua vagina e do seu colo do útero, principalmente. Esse muco, ele varia de acordo com o seu ciclo menstrual, o seu estado hormonal e muitas vezes até com as suas atividades diárias, tá? Qual que é a diferença disso para o corrimento? A diferença é que geralmente a gente chama de corrimento o muco que é patológico, a secreção que é patológica, ou seja, que geralmente significa alguma doença. Então, por exemplo, o corrimento de candidíase, o corrimento de vaginose, o corrimento de tricomoníase. Porém, eu entendo que a maioria das pessoas chama tudo de corrimento igual. Qual que é a diferença, então, entre os dois principais tipos de muco? Eu falei pra vocês que a gente ia falar do muco do período fértil e o muco do período não fértil. Basicamente, a gente tem um ciclo menstrual que tem ali as variações e tem um destaque lá no meu Instagram só sobre ciclo menstrual também, que eu mostro muito isso. E basicamente, o nosso estado hormonal, a variação desses hormônios no ciclo menstrual vai ditar o tipo de muco que a gente tem principalmente. Então, primeiro, a gente tem um muco do período fértil, que é um muco mais aguado, um muco mais elástico, um muco geralmente mais transparente, mas que pode ter ali algumas variações para um pouco mais esbranquiçado também. E é um muco que visa facilitar a entrada dos espermatozoides da vagina para o colo do útero. Então, muitas vezes você vai ver que quando você bota ele no seu dedo, ele gruda nos dois dedos assim, porque ele é realmente bem mais elástico e ele é bem mais grudento no seu dedo. É um corrimento um pouquinho mais fluido e geralmente a gente chama de corrimento em clara de ovo, porque muitas pessoas têm esse corrimento que realmente parece uma clara de ovo mesmo, de tão gosmentinho, transparente que tem. Lembrando, vocês podem sim ter algumas alterações a depender de cada um, de ser um pouquinho mais grosso, um pouquinho mais fluido, menos translúcido, mais translúcido, mas a regra é mais ou menos essa. O segundo tipo de muco que a gente tem é o muco do período não fértil. Geralmente é um muco um pouco mais grosso, que gruda só em um dos dedos quando a gente coloca ele assim na mão. E é um muco que indica que a gente já passou do período fértil. Geralmente é um muco pré-menstrual ou menstrual e que é muito comum também em quem usa anticoncepcional, em quem usa adesivo, anel vaginal, implanon, todos esses métodos que inibem a ovulação. Justamente porque você vai sempre estar no período não fértil quando você usa métodos que inibem a ovulação, porque não existe ovulação ali. Então, só recapitulando, vou colocar os dois aqui, um do lado do outro agora, para vocês compararem. Geralmente, o muco do período fértil, ele é bem mais fluido e o muco do período não fértil, ele é bem mais grossinho. Isso pode variar bastante de pessoa para pessoa e eu sempre falo para vocês no meu Instagram, para vocês realmente irem comparando quem tem ciclo menstrual mesmo. Então, muitas vezes, avaliar como são as variações naturais do seu corpo, porque o muco que eu tenho pode não ser o muco que você vai ter e pode não ser igual às fotos que você vê por aí. Então, o importante é você fazer um mapeamento ali de quando é que é o seu período menstrual, quando é que é a sua ovulação e fazendo esse estudo e ganhando um pouquinho de autoconhecimento para entender como são os mucos de acordo com os seus períodos, de acordo com o seu ciclo menstrual. Claro que se você toma anticoncepcional, por exemplo, você não vai conseguir fazer esse rastreio porque esse muco não vai significar absolutamente nada, porque você não ovula com anticoncepcional. E isso vale também para injeção, anel, adesivo, implanon. Bom, uma dúvida que eu também recebo muito é, Maju, eu tomo anticoncepcional e eu tive esse muco aí, transparente, em clara de ovo, então eu tô ovulando, socorro, me ajuda, vou engravidar, ferrou. Calma. Quando a gente toma anticoncepcional ou todos esses outros métodos que eu citei aqui, de novo, você não vai ovular. A regra é essa. A taxa de falha é pequena justamente porque a segurança é alta.
Então, quando a gente toma ou usa esses métodos contraceptivos anovulatórios que inibem a ovulação, a gente não precisa mapear o nosso muco para ver absolutamente nada. Se você teve um muco mais grosso, mais fino, mais amarelado, mais esbranquiçado, mais transparente, isso não vai significar nada em relação à sua ovulação. Tá? Então isso é uma dúvida que eu recebo muito, então eu vou frisar para vocês mais uma vez. Fazer mapeamento de muco, usando qualquer método anovulatório, não serve para nada, justamente porque não é isso que vai ditar se você está ovulando com esse método. A normalidade é você não ovular. Ah, mas por que isso pode acontecer ou não? De novo, existem métodos que têm pausa, isso pode influenciar também. Muitas vezes a sua alimentação, as roupas que você usa podem também diferenciar um pouquinho a sua percepção do muco. Esse muco pode mudar um pouquinho até em quem tem um ciclo menstrual natural e isso pode ter essas variações. Por isso que eu falei que é muito importante a gente ter esse autoconhecimento e saber as variações que o nosso corpo tem, para não ficar tabelado naquele negócio de achar que o seu corpo ele vai sempre ser aquela tabelinha que aparece ali nas fotinhas da internet. Nem sempre. Então, só recapitulando com vocês, a gente tem 2 tipos de muco principais, um que indicaria o período fértil e um que indicaria um período não fértil. Se você usa anticoncepcional, adesivo, injeção, implanon ou anel vaginal, de todos esses, nenhum faz você ovular e nenhum você precisa mapear o seu muco. Então, desapega. O muco, ele varia. E se você tem ainda um ciclo menstrual, então se você usa DIU de cobre, se você usa DIU Mirena, DIU Carlina, você continua ovulando. Se você não usa nenhum outro método, só camisinha, métodos naturais, você também vai continuar ovulando. E aí sim você consegue mapear esses mucos para saber quais são as nuances desses mucos que vocês têm. Por quê? Muitas vezes o muco do período fértil, por exemplo, ao invés dele vir como uma clara de ovo, ele vem como se fosse aquela babinha do quiabo, por exemplo, ou só como uma lubrificação. Muitas vezes esse muco do período não fértil, ao invés de vir super grosso, ele só vem um pouquinho mais esbranquiçado. Então vejam essas nuances de acordo com o ciclo de vocês. Pensem, menstruei hoje, então aquele muco que eu tava tendo, sei lá, há 2 dias atrás, pode ser que tenha sido por isso. Eu tava super feliz, com a libido super aumentada e tudo mais, e aí hoje eu tive um muco assim. Pode ser que seja do seu período fértil. Então a gente tem que aliar o útil ao agradável. Então a gente vê ali como tá o nosso ciclo, vê os outros sintomas e aí a gente alia com o que pode ou não ser o nosso muco cervical naquele momento. Existe inclusive um método contraceptivo, que é o método de ovulação de Billings, que usa esse muco como um norteador, como método contraceptivo mesmo. Então é como se fosse uma tabelinha, só que ao invés de você evitar relações num período que você calculou como fértil, você vê pelo muco. Porém, só para vocês terem assim um pouquinho de ideia da complexidade, existem instrutoras de MOB, né, que é o método de ovulação de Billings, que ensinam vocês e acompanham o muco de vocês justamente porque existem essas nuances e isso pode mudar bastante. Então esses são os principais tipos de muco. Tem também os corrimentos patológicos, que aí já são outros assuntos. Se vocês comentarem bastante aqui embaixo, eu posso trazer os corrimentos patológicos para vocês também. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho que vai sair muito vídeo legal para vocês, curtir o vídeo e já mandar para aquela sua amiga que fica desesperada quando tem algum muco diferente. Até o próximo vídeo.